Vamos continuar agora com as apresentações de pipeline de projetos. E para fazer a sua apresentação, nós convidamos ao palco Felipe Martins Matos, secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife. Vamos recebê-lo. Bom dia a todos que nos ouvem. Tá dando para escutar direitinho? Tá tudo certo? Bom, a gente vai apresentar aqui hoje a carteira da Recife Parcerias. Passa por aqui? Tá passando? Bom, então a gente tem como objetivo, né, viabilizar investimentos na cidade. A lei que institui as PPPs no município foi criada em 2013, mas de lá até 2022 nenhuma concessão foi feita na cidade. Em 2022 é que foi feita a primeira. E para fazer a governança, a gestão desse programa, também existe o Conselho Gestor de Parcerias Estratégicas, cujo secretário ou secretário executivo de Parcerias Estratégicas que fica ligado à Secretaria de Planejamento. A gente funciona mais ou menos assim, então o Conselho Gestor, que é formado pelo prefeito, pela Secretaria de Infraestrutura, por diversas secretarias da cidade, faz esse direcionamento estratégico. A Secretaria de Planejamento faz uma gestão mais tática e depois a gestão operacional das entregas, dos contratos, é feita pela Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas. É um corpo todo dedicado à área de PPPs e concessões dentro do município e que depois se estrutura no formato de 3 esteiras, né? A gente tem uma gerência, 2, 3 para estruturação de projetos e depois duas de regulação, já preparando aí o município para uma fase posterior, quando a gente comece a ter contratos em andamento. Nosso objetivo é exatamente chegar numa excelência de serviços prestados à população e ser a base de uma política pública de gestão eficiente, sendo referência nacional. Como vocês vão ver aqui, muitos dos nossos projetos são pioneiros e inovadores. Nossos valores, é assim que a gente tenta se alicerçar no desenvolvimento dos nossos projetos. Um pouco aqui da nossa história, né? A gente inicia a gestão em 2021, é criada a CEP, né? Que é esse corpo exclusivo de parcerias estratégicas. A gente só aí consegue juntar uma equipe e aí começamos já de partida iniciando a modelagem de parques, creches, habitação e saúde. Também foi quando tivemos o nosso primeiro contrato, que foi o de relógios, que foi um desenvolvimento interno da própria equipe. Em 23, a CEP é transferida para a CEPLAG, exatamente para ter esse perfil mais transversal dentro da prefeitura, como um grande órgão estruturador de projetos de parcerias dentro da prefeitura. E a gente inicia mais algumas modelagens e hoje já estamos no momento de conclusão, né, da estruturação da nossa primeira carteira e já iniciando uma segunda carteira. A gente sempre tenta, dentro daquelas esteiras lá, alguns projetos são desenvolvidos internamente e outros projetos são desenvolvidos com estruturadores. E aí a gente tem muitos trabalhos com BNDES, um com IFC e outro com Caixa, e também com consultores, né? E esse é mais ou menos o nosso pacote, né? A gente está falando aí de um pacote de 3,8 bilhões em benefícios totais para a cidade, sendo naturalmente os dois principais, né? O de educação e de saúde, que representam aí mais da metade da carteira, e depois ela distribuída em 8 projetos. Todos esses projetos aqui em tela, tá? A gente espera ter contrato assinado até o final do ano. Então a gente deve aí, ao longo de um ano, sair de um projeto para 8 contratos assinados. É um grande desafio, mas que a gente vem preparando, pavimentando esse caminho aí ao longo de 2022 e 2023. Então aqui a gente tem a nossa carteira inicial, mas já começam a aparecer aqui novos projetos que foram autorizados de iniciar a sua estruturação pelo CGPA, né? Estamos falando do projeto de limpeza urbana e resíduos sólidos, de um início de estudo para concessão
das áreas locáveis, né, da orla de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa, o estudo da Avenida Guararapes, que a gente está tratando aí mais ou menos de um fundo imobiliário de desenvolvimento para essa área, iluminação pública, bicicletas compartilhadas e um embrião aí. Na verdade é um projeto inovador, né, que envolveria o enterramento da fiação de telecomunicações. A gente ainda está na fase de estudar a regulação disso, como funcionaria juridicamente, para em seguida entrar na parte econômico-financeira. Então agora eu vou entrar projeto a projeto, né? Esse foi o primeiro que a gente lançou, foi desenvolvido dentro de casa pela nossa própria equipe. É o de relógios eletrônicos digitais, quem ganhou foi a Eletromídia. O valor de outorga de edital, se eu não me engano, era da casa de 3 milhões de reais, e a Eletromídia ofertou quase 100, então que a gente considera aí um grande sucesso dentro desse projeto. Hoje, dos 108 relógios, praticamente 90 já estão instalados em menos tempo do que o previsto, e é a primeira concessão da cidade, o que vem também trazendo para a equipe mais corpo e experiência nesse tipo de contrato, né? Já estamos com um segundo desenvolvimento, que é o de placas toponímicas, basicamente são placas de rua, placa de nome de rua, que a gente também está fazendo desenvolvimento interno, exatamente com a expertise que a gente adquiriu de relógios eletrônicos, e estamos na expectativa, já está em análise do Tribunal de Contas de Pernambuco, estamos na expectativa de lançar edital ainda nesse primeiro semestre. Parques urbanos, né? Bloco A e o Bloco B. O Bloco A a gente está falando da concessão de 3 parques dentro da cidade, todos eles em área nobre. É o Parque da Jaqueira, o Parque Santana e o Parque de Apipucos. Também já está em análise pelo Tribunal de Contas. Esse aí foi desenvolvido em parceria com o BNDES, junto com o Calil, aqui que nos ouve presencialmente. E é isso, né? 35 milhões e 800 de investimento. Não se trata de implantação, mas sim de melhorias e equipamentos novos a serem instalados dentro desses parques já existentes, né? Depois, uma grande verba aí de OPEX a ser direcionada, o que desonera o município, despreocupa o município da gestão desse tipo de equipamento. O Bloco B é exatamente o Parque Dona Lindu. O Parque Dona Lindu fica na beira-mar da cidade, foi concebido e sua arquitetura foi desenhada por Oscar Niemeyer, é a única peça desse tipo na cidade do Recife. E estamos tratando aí de um investimento de quase 14 milhões de reais, depois de um OPEX que também desonera o município ao longo de 30 anos, né? Também foi desenvolvido dentro desse pacote com o BNDES e está em análise pelo Tribunal de Contas. A nossa expectativa aí é que ele tenha sua autorização para a licitação emitida ainda em março e que a gente consiga fazer a licitação ainda dentro desse primeiro semestre. O Complexo do Geraldão foi uma licitação que a gente fez, também desenvolveu internamente. A gente chegou a lançá-la ano passado e no que a gente viu que ia dar deserto, a gente reabriu, reestudou, sempre. Acho que é um grande exemplo desse diálogo que a gente sempre tenta fazer com o mercado, de tentar entender bem o que é que tem funcionado, o que é que não tem funcionado. E a partir disso a gente remodelou o Geraldão e estamos relançando agora. O grande destaque aí eu colocaria que é esse prazo da concessão maior, o que permite que o investidor consiga fazer inclusive desenvolvimento imobiliário, tá, dentro da área do Geraldão. Antes a gente estava trabalhando com um prazo de 20 anos, o que muitos interessados apontaram como impeditivo de que uma determinada área que fica nos fundos do ginásio pudesse ser desenvolvida, mas agora não. Isso, de certa forma, está superado. Estamos falando de um CAPEX de quase 38 milhões e a expectativa também de que, por se tratar de um equipamento de grande porte dentro do município, que ele potencialize a atração de eventos, shows, concertos dentro da cidade, né? Hoje, acaba que o município atua de maneira muito passiva na atração de eventos para esse equipamento. É uma que inclusive já está a licitação publicada, tá? A expectativa é de apresentação de preço, abertura de preço dia 3 de abril. Já é uma licitação que está na rua. A PPP de educação infantil certamente aí é a próxima, né, que a gente deve lançar. Estamos falando aí da abertura de 5 mil vagas na educação, para creche e 4 mil vagas para a educação infantil. É algo inovador a nível Brasil, né? A gente hoje só tem uma PPP
com esse escopo e com esse porte no Brasil. A gente seria o segundo, né? Estamos falando aí de um investimento de partida de 500 milhões, esse investimento é na concessão toda, mas o investimento de partida é de 450 milhões de reais. Depois todo um OPEX, naturalmente, que seria a operação dessas unidades. A gente aqui não está botando a parte pedagógica continua com o município, então isso aqui seria gestão de implantação e gestão de facilities, né? É uma que o Tribunal de Contas já aprovou, tá? A gente hoje está no aguardo aí, esperamos que em mais 15 dias a gente consiga lançar a licitação. Também foi desenvolvido com o apoio do BNDES e a gente espera que inclusive sirva de exemplo para outras parcerias desse gênero Brasil afora. A PPP Morar no Centro, na verdade, é uma parceria de locação social, que o município subsidia a moradia para famílias de baixa renda. Todos esses empreendimentos aí são 6 em área central, sendo 4 para locação social e 2 para Minha Casa Minha Vida. O investimento na casa de 130 milhões e depois com uma operação. A grande inovação desse projeto é que nesse custo operacional a gente incluiu aqui uma parte de assistência social. Ou seja, não se trata somente de dar moradia para essas famílias, mas de fazer com que elas consigam sair da situação de baixa renda através desse acompanhamento social ao longo de toda a concessão, tá? Foi desenvolvido em parceria com a Caixa, que também tem visto esse projeto como de certa forma, pioneiro aí para levar a alocação social para outros municípios do Brasil. A de saúde também tem sido desenvolvida em parceria com o BNDES e Banco Mundial, por meio do seu braço IFC. O objetivo dele é que a gente consiga universalizar a atenção básica no Recife. Tá? Hoje a gente está na casa dos 71% de cobertura. Com esse aqui a gente espera chegar a 100%. Estamos falando de 40 unidades básicas de saúde, um investimento na casa dos 300 milhões de reais. E que também a gente já superou a fase de consulta pública, estamos terminando a estruturação para submeter ao Tribunal de Contas. Esperamos, esse daí já a gente espera que consiga fazer a licitação no segundo semestre. E que ao longo aí, se eu não me engano, de 3 ou 4 anos, o município, através da implantação dessas unidades, consiga chegar à universalização. Se não me engano, a única capital do Brasil que tem a atenção básica universalizada é Belo Horizonte e o Recife estaria se credenciando a chegar nesse mesmo patamar aí em mais 4 a 5 anos. Um ponto importante aqui também é bata cinza, tá? Então todo serviço clínico, médico, estaria fora, seria gerido pelo município. É também um modelo muito semelhante ao que já existe em Belo Horizonte, né? Se eu não me engano, lá também são 40 unidades de saúde. E que a gente começou a estruturar, acho que tem 6 meses, contratamos a FIP, ligada à USP, para nos ajudar a estruturar, que é o de gestão de resíduos sólidos urbanos dentro do município. Tanto coleta, quanto limpeza urbana, quanto destinação final. A gente imagina aí que vai ser a nossa maior PPP, né, a nossa maior concessão, mas a gente ainda não trouxe os números porque estamos em etapa interna de desenvolvimento desse estudo, né? Também é algo aí que a gente acredita que em 2025 devemos avançar na parte de consulta pública, audiência pública e com mais números a apresentar. Hoje o município não compromete nada da sua receita corrente líquida com PPPs, mas com esses 3 projetos em andamento, né? O de educação infantil, de saúde e de habitação, a gente espera chegar aí próximo a 3%, o que ficaria aí um espaço ainda de 2 a 1,5% disponível para a gente trabalhar ainda com outros projetos. Apesar de nessa área social a gente ainda só ter mapeado moradia, saúde e educação, né? Que seriam potenciais para consumir dessa receita corrente líquida. Para trazer alguns resultados, né? Lá a gente, na nossa comunicação perante a população, tem sido muito bem sucedido, essa área tem sido muito bem aprovada, porque a gente comunica à população isso que está aqui nessa tela e não muito dos financials, né? De cada projeto. Então,
Quando a gente lança a PPP de creche, a gente fala de atender 9.000 crianças, implantar 40 unidades de creche, entendendo que para a população a forma de contratação é algo secundário, faz parte do processo e que não é algo que a gente bota muito na nossa comunicação, a gente coloca muito mais o resultado. Então aqui a gente está falando de atender 9.000 crianças, ampliar o nosso quadro de servidores da saúde em 848, 1.100 famílias beneficiadas na PPP de habitação, todas morando no centro, tal, que seria um grande pontapé aí para a ocupação da área central da cidade. Esse aqui, como a gente está fazendo em parceria com a Caixa, também terão imóveis da União que hoje estão abandonados, e desocupados, que passariam a ser ocupados dentro desse projeto. A PPP de saúde, que também vai nos permitir chegar à universalização, então a gente vai poder atender 1,5 milhão de pessoas, que é exatamente a população da cidade, mas em números grossos aí a gente está falando de sair de 70% para 100%, então estamos falando de mais ou menos chegar a 400 mil pessoas só com essa PPP, tá? O de relógios digitais que está implantado, que a cidade tem abraçado bastante, porque tem aspectos de Smart City dentro dessa concessão, que é a instalação de roteador Wi-Fi, câmera, a temperatura, hora, mensagens, que a nossa própria central de operações também emite por meio desses relógios. A de parques, que a gente está falando aí de 170 mil metros quadrados de área requalificada, 17 hectares, né? Na expectativa de 420 milhões de retorno ao cofre público, seja do ponto de vista de outorga, seja do ponto de vista de desoneração de despesa, né? Além, claro, da gente ter áreas mais vivas e ocupadas e movimentadas, né? O de placas, a gente está trabalhando a implantação de 44 mil placas de rua na cidade, muitas delas com sensores de nível d'água para poder monitorar pontos de alagamento, 116 milhões de retorno para os cofres públicos, e o Complexo Geraldão, que a gente espera um retorno de 29 milhões, mas além disso, e mais importante do que isso, um equipamento com uma ocupação muito superior àquela que tem hoje, funcionando de maneira estratégica ao desenvolvimento da cidade, né? Enfim, em linhas gerais, né, estamos falando aí de 3,8 bilhões em benefícios ao longo de todo o período dessas concessões, a impactar cerca de 30 mil cidadãos diretamente e 1,5 milhão em serviços difusos que seriam atingidos pelas nossas PPPs. E, por fim, ampliar o quadro de servidores. Essa é uma mensagem também que a gente tenta passar muito para os servidores, para o sindicato, para tentar vencer essa pauta de privatização, de terceirização do serviço público. Não, a gente está falando aqui de ampliar o quadro de servidores para poder chegar nessa ampliação de vagas de creche, de vagas de cobertura de unidade de saúde, né? Então a gente se despede aqui, ficamos à disposição para trocar ideia, para apresentar projetos. Também a gente já tem uma segunda carteira em andamento, mas eventualmente sendo buscado por investidores. A gente já tem até trabalhado alguns projetos no formato de MIP, e estamos já pensando aí em algumas iniciativas que eventualmente podem entrar na prioridade do município. Então, obrigado pela audiência, e a gente espera ouvir de vocês até em breve.